Irmãos, nós estamos em uma série de mensagens que é no livro de Gênesis. Nós iniciamos no domingo passado e o primeiro tema abordado foi a criação. E nesse momento eu farei um resumo do domingo passado, para trazer a lembrança dos irmãos, tá bom? No início do livro de Gênesis, capítulo 1, no versículo 1, começa com uma afirmação bombástica, uma passagem muito conhecida. No princípio Deus criou os céus e a terra. Aqui nós vemos uma afirmação bombástica. Muitos até podem não concordar, mas é uma afirmação que é irrefutável. Moisés, ao escrever essa afirmação, ele estava confrontando naquele contexto uma idolatria que havia sido criada pelo povo. Uma idolatria como se prostrar ao sol, se prostrar à lua, às estrelas e assim vai. Moisés foi o escritor de Gênesis. Ele estava dizendo, ao afirmar que no princípio Deus criou os céus e a terra, ele estava dizendo que Deus é o Criador de todas as coisas. E Deus não é apenas o Criador, mas Deus é o Rei de todo o universo, o Deus soberano. Assim Moisés diz que Deus do nada criou todas as coisas. E o interessante é que no princípio Deus criou os céus e a terra. Aqui Moisés, ele cita 3 elementos fundamentais, que segundo a ciência não haveria criação. O Du está colocando aqui no slide. Se você depois quiser tirar uma foto, presta bem atenção, você vai entender. São eles. Moisés aqui apresenta, quando ele fala princípio, ele está apresentando o tempo. Quando Moisés fala princípio, ele fala o tempo. Quando ele fala céus, ele está querendo dizer o espaço. E quando ele fala a terra, ele está apresentando a matéria. São eles os 3 elementos fundamentais para toda a criação. Ou seja, Moisés, ao escrever, ele está dizendo assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. É como se ele quisesse dizer assim: no princípio Deus criou o tempo, o espaço e a matéria. Ou seja, do nada Deus fez todas as coisas. Daí no versículo 2 nós caminhamos e lemos que a terra era um caos e vazio, e havia trevas sobre a superfície do abismo. Aqui nós vemos que a terra, ela se tornou, ou estava, um caos e vazio, se tornando um abismo profundo. Quando cita caos, nós pensamos logo em desordem. Segundo os estudiosos, é bem provável que aconteceu uma catástrofe. Por isso que a Bíblia diz que era um caos e vazia. Segundo os estudiosos, é bem provável que foi a queda de Lúcifer. Lúcifer, ao ser lançado, causou esse caos. Então nós vemos aqui, o ambiente era de caos, mas o versículo continua dizendo: e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Irmãos, olha que coisa linda. Nós vemos o Espírito Santo iniciando o seu papel de recriação, refazendo aquilo que foi danificado, provavelmente pela queda de Lúcifer. Daí chegamos no versículo 3, e aqui é algo maravilhoso, porque pela primeira vez vemos sendo mencionado a voz de Deus em um ambiente de trevas, de caos, vazio, com a ausência de luz. Pela primeira vez se ouve a voz de Deus, Deus dizendo: haja luz. Palavra que de imediato ecoou sobre todo o universo e explodiu sobre aquela escuridão, dissipando as trevas, surgindo a luz. Disse Deus, uma palavra poderosa, o Verbo divino que se fez carne, e por meio dele nada poderia ter sido feito. E quando eu falo Verbo divino, estou dizendo de Deus, estou dizendo de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra de Deus, e por meio dele todas as coisas foram criadas. Portanto, nós vemos no versículo 1, no versículo 2 e no versículo 3, o Pai, o Filho e o Espírito Santo criando todas as coisas. E assim nós concluímos no domingo passado, que foi Deus que criou todas as coisas. Crianças, quem criou todas as coisas, crianças? Quem criou o homem e a mulher? Glória a Deus. Não foi o acaso, não foi uma explosão, não foi a teoria do Big Bang como muitos acreditam.
mas foi um Deus extremamente poderoso, inteligente, criativo e sábio, que criou tudo do nada. Todas as coisas foram feitas pelo poder da sua palavra. E é maravilhoso olhar para a Escritura e ver que Deus, ao finalizar toda a criação, Ele diz assim: é bom, ficou lindo. E isso nos ensina que Deus se alegrou na sua criação. Deus cria todas as coisas e abençoa, mas faltava algo que refletisse a sua imagem, a sua glória, pois a natureza nada refletia a imagem de Deus, nada refletia. E nós vemos que o ápice da criação é a criação do homem e da mulher. E nós olhamos que a primeira criação, o homem, foi feito no 6º dia. No último dia, Deus cria o homem, logo em seguida a mulher, para a sua glória. Então o tema desta manhã é o ápice da criação e o seu propósito. Eu convido a você a abrir sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 26 ao 27. Ao encontrar na Bíblia, peço que você se coloque de pé. Crianças, eu quero que vocês façam um desenho muito lindo, muito bonito, tá bom? De um homem e de uma mulher. Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens, e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Pode se assentar? Continue com a sua Bíblia aberta. A palavra diz assim: e disse Deus: façamos o homem. Irmãos, irmãs, a cena aqui é de uma reunião, é de um diálogo dentro da divindade. O cenário aqui é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, de maneira ordeira e organizada, declarando: façamos o homem. E olha que declaração incrível. Algo importante que nós precisamos saber é de que Deus não criou o homem e a mulher porque ele estava em uma solidão, ou porque nele havia um vazio. Nossa, Deus criou o homem porque ele estava carente. Não, Deus, ele é completo. Deus é perfeito em si mesmo. Ele é o próprio amor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, preste bem atenção, eles vivem em um relacionamento de amor. O Pai ama o Filho ama o Pai, o Espírito ama o Filho, ambos se amam, ambos vivem em uma família, ambos vivem em uma comunhão. Se houvesse uma necessidade em Deus, Ele não seria Deus, mas Ele sempre será eternamente satisfeito em si mesmo. Por isso Deus se revelou a nós, pois Ele está acima daquilo que podemos imaginar. E assim disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Mas o que significa fazer o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança? O primeiro ponto a saber é que imagem e semelhança, igreja, não tem nada a ver com aspecto físico, como algumas igrejas acreditam. Um exemplo delas é os mormons, eles acreditam em um Deus físico. Mas Jesus ele afirmou em João capítulo 4, versículo 24, que Deus é Espírito. O segundo ponto é que essas duas palavras, imagem e semelhança, na linguagem original, no hebraico, não possuem o mesmo significado. Irmãos, imagem no hebraico é tselem, e se traduz por produzir sombra. Quando nós ouvimos imagem, o seu significado é traduzir por fazer uma sombra. E vou citar um exemplo. Imagine comigo uma sombra sendo projetada pela luz, seja no chão ou seja em uma parede. Essa sombra, ela teria uma imagem. Claro que quando nós olhamos em uma sombra, nós não encontramos todos os detalhes.
Isso é uma verdade. Quem nunca brincou, né? De ficar fazendo figuras, né? Na parede. Eu fiz muito isso. E quando nós pensamos na sombra, nós vemos que não tem todos os detalhes de uma fisionomia, mas é uma sombra. Este é o significado da palavra, quando fala imagem, que é tesselém. O que eu quero dizer? Nós somos uma sombra de quem Deus é. Preste bem atenção, nós não somos Deus, somos apenas uma sombra. Observe também comigo, quando nós olhamos a sombra só existe porque alguém produz a sombra, correto? Algo que precisa existir para que ela exista. Estamos aqui para ser sombras de Deus, ou seja, estamos aqui inseridos nesta terra para refletir quem Deus é. Mas Deus não criou nós para sermos apenas uma sombra. Deus não criou eu e você para ser apenas uma sombra. Ele nos criou para ser conforme a sua semelhança. E o que quer dizer semelhança? Quando eu falo semelhança, eu estou querendo dizer que nós temos algumas características e qualidades de quem Deus é, que somente Ele possui. Ser feitos à imagem e semelhança de Deus é ser capaz de participar de um incrível fenômeno chamado, sabe o quê? Pensamento, reflexão, raciocínio, aprendizado, conhecimento. Sendo a semelhança de Deus, nós podemos exercer o amor, produzir, controlar, interagir, ter sentimentos, ter capacidade de se relacionar. Portanto, cada ser humano é uma pessoa. Por que cada uma pessoa? Porque é uma pessoa. Porque Deus é uma pessoa. Claro que não idêntica a Deus, mas semelhante a Deus. Sendo assim, nós somos o ápice da criação. Somos diferentes dos animais, diferente de toda a criação, pois temos uma consciência, nós temos um privilégio, nós temos uma responsabilidade. Portanto, o ser humano é uma complexidade, podendo ser conhecido a partir do Criador e não a partir de nós mesmos. Deus como pessoa é espiritual. Homem e mulher também são espirituais. E ser espiritual é ser capaz de se comunicar e exercer comunhão com quem? Com Deus. Portanto, podemos definir o que, igreja? Que o homem e a mulher foram criados à imagem, para refletir aquilo que Deus, de quem é Deus, e semelhança de Deus, com uma capacidade de se relacionar com Ele, com o seu próximo e com toda a criação, para que assim nós possamos cumprir o nosso propósito. Mas vem uma pergunta que nós vemos uma resposta na Bíblia quando diz assim: como foi a criação do homem? Um homem tão complexo. Nós vemos que a Bíblia fala em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Acompanhe comigo. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. O homem não é descendente do macaco ou de algum outro tipo de criatura. Nós não somos produto de uma evolução. É do pó da terra que nós viemos. A palavra diz assim: que o Senhor Deus tomou o homem do pó da terra. A cena aqui da criação é a criação do homem, é exatamente como um oleiro. Deus sendo oleiro, pegando o barro, amassando esse barro e produzindo o vaso. Deus do pó da terra formou o homem. E isso é algo incrível. Sabe por quê? Porque na constituição nossa, do nosso organismo, do nosso corpo, nós encontramos 15 a 16 elementos químicos originários da terra, comprovando que o homem vem da terra, ou seja, nós viemos do pó. Vemos aqui também, sabe o que? Quando nós olhamos e vemos o oleiro pegando barro e construindo vaso, nós vemos um Deus trabalhando de uma maneira braçal. Deus com suas próprias mãos criou o homem, criando assim um boneco de barro. Nós vemos um Deus trabalhando de toda a criação que Deus criou, o homem e a mulher, e isso é maravilhoso. Ele fez com suas próprias mãos. Esse é um dos motivos que eu e você, nós temos a necessidade de sermos tocados por Deus.
ter a consciência que nós somos criados do pó da terra, é ter a consciência que nós não somos nada, que nós somos a criação. E aproveitando essa mensagem, algo que nós precisamos desconstruir, principalmente nas crianças, é que Adão não foi, olha crianças para mim, pré-adolescentes, Adão não foi um certo tipo de homens da caverna. Adão não foi um uga-uga. Adão não foi um Flintstones. Adão não foi nada disso. Quando nós olhamos Adão, nós vemos que Adão era perfeito fisicamente. Adão era perfeito moralmente antes da queda. E havia nele uma inteligência, a ponto de, quando nós paramos para olhar para a natureza e refletir, olhando para os animais, nós vemos que foi Adão que deu o nome, demonstrando a capacidade e inteligência do homem. Já parou para analisar quantos animais existem? Foi Adão que nomeou cada um deles. As nossas habilidades são para a glória de Deus. É uma maneira de refletir a imagem de Deus, a semelhança de Deus. Portanto, crianças e pré-adolescentes, Adão não foi o uga-uga, não foi o caverninha, não foi o capitão, nada disso. E nós vemos que ali Deus pegou do pó da terra e fez um boneco de barro. Estava pronto. E a palavra diz que Deus soprou sobre as narinas desse boneco de barro o fôlego da vida, e ele se tornou a alma vivente. Ao criar este boneco de barro chamado homem, não havia vida nele. Com isso Deus soprou em suas narinas nefeste, o fôlego da vida, e o homem se tornou uma alma vivente. Observe comigo que na criação do homem, Deus criou corpo, presta bem atenção, Deus criou, nesse versículo diz que Deus criou corpo e alma. Quando nós observamos na Bíblia o uso da palavra alma ou a palavra espírito, observamos que biblicamente é uma linguagem usada para definir o ser total do homem. Não existe nenhuma distinção entre espírito e alma, como muitas pessoas acreditam. Geralmente, quando nós lemos alma e espírito junto, é um recurso de linguagem hebraica para afirmar. É como se o pastor falasse assim para você: pare, stop. É uma afirmação. Ah, pastor, mas o livro de Hebreus, em capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus divide a alma e espírito. Irmãos, essa passagem em específico é uma imagem que mostra que a palavra de Deus vai até a parte mais profunda de nossos pensamentos e emoções. Portanto, o ser humano não é corpo, alma e espírito. Somos uma unidade, corpo e alma. Quando nós olhamos junto, alma e espírito, na linguagem hebraica é um afirmativo. E grave isso na nossa cabeça: pare, stop, não faça. Tem o mesmo sentido. E assim Deus criou o homem, mas faltava algo ao homem, pois não havia ninguém que ajudasse ele no seu mandato, na sua responsabilidade. E para que ele não ficasse sozinho, Deus fez Adão cair em um sono profundo e dormiu bem. E das suas costelas Deus criou a mulher. E isso é maravilhoso. Mas para qual propósito Deus criou o homem e a mulher? Porque eu existo, por que você existe? A partir do momento que você e eu pensamos assim que a vida ela não tem sentido, que esse mundo não tem um propósito, é pensar como muitas pessoas pensam na atualidade. Ah, nós somos um acidente, nós somos produto do acaso, não existe sentido nem propósito nesta vida. Irmãos, isso é um engano. Nós não somos o resultado do acaso, nós não somos o resultado de uma evolução, nós não somos um acidente. Você não é um acidente. Mesmo que o seu pai não te planejou, Deus te planejou, e isso tem um propósito. Deus nos criou e nos fez para um propósito, que é glorificar a Deus,
E não simplesmente glorificar a Deus, mas se alegrar na sua pessoa. E nós estamos aqui reunidos para glorificar a Deus, para se alegrar na pessoa de Deus, através da palavra. Quando Deus determinou criar a raça humana, Ele estabeleceu alguns parâmetros, alguns propósitos para um bom relacionamento entre a criatura e o Criador. Esses propósitos e parâmetros, irmãos, são descritos pela Bíblia com o nome aliança. Deus fez uma aliança com a criatura e estabeleceu pelo menos 3 diferentes mandatos para a humanidade. E nós vamos abordar aqui agora Gênesis capítulo 1, versículo 28, que é o mandato cultural. Deus ordena aos seres humanos: enchei a terra e sujeitai-a. Veja também em Gênesis capítulo 2, versículo 15, a parte B, diz que o homem estava ali para cultivar e guardar o jardim do Éden. Irmãos e irmãs, o homem e a mulher estavam responsáveis para desenvolver e cuidar de tudo aquilo que Deus havia criado. Deus ordenou que o homem cuidasse de tudo, de toda a criação, e desfrutasse da comunhão para com o próximo. E a partir desse mandato cultural em Gênesis, nós vemos que ocorreu um desenvolvimento em toda a humanidade, surgindo a política, o trabalho, a educação, as artes, o lazer, a tecnologia, a indústria, e todas as outras áreas se desenvolveram a partir deste mandato, a partir dessa responsabilidade tomada. É responsabilidade de todos, responsabilidade de todo ser humano, desenvolver, explorar, cultivar, cuidar. Portanto, nós podemos glorificar o Criador por meio do envolvimento na política, no nosso trabalho, limpando uma casa, em todas as esferas da nossa vida. Portanto, o mandato cultural, quando Deus fala que Adão e Eva, é um relacionamento para com a sociedade. Nós estamos inseridos numa sociedade para ser sombra de Deus, para ser luz em meio às trevas. É nossa responsabilidade estar sim, como um cristão genuíno, na política, na tecnologia, fazendo artes, no lazer. E nós vemos o segundo ponto, que é o mandato espiritual. E este é o propósito de eu e você sermos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, sabe para quê? Para ter um relacionamento com Deus. No jardim do Éden havia uma amizade entre Deus e o homem. O homem vivia um relacionamento de privilégio no jardim do Éden. O mandato espiritual envolve a vida de devoção que os homens devem oferecer ao Criador. Nós sabemos bem que ali o homem ele errou, o homem caiu. É algo que nós vamos tratar no próximo domingo. Mas nós olhamos que quando nós fomos criados à imagem e semelhança, é para ter um relacionamento com Deus. E este mandato espiritual ele continua. É algo que nós devemos exercitar todos os dias, com a oração, com o meditar da palavra, com o louvor e com expressões de amor. Aí vem, nós olhamos no livro de Gênesis, o terceiro ponto, que é o mandato social. Esse mandato, irmãos, envolve um relacionamento, agora não só com Deus, mas com a família, que por Deus foi criada. Como está escrito, abra comigo em Gênesis capítulo 2, versículo 23. Então disse o homem, esta agora será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Versículo 24. Porque o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Irmãos, este mandato envolve casamento de homem e mulher. E isso demonstra que uma família é formada a partir do homem e da mulher, macho e fêmea. Pois é a partir da família que a sociedade e a cultura ela se desenvolve. E algo importante a nós refletirmos, que a liderança dos pais, a liderança dos maridos em saber guiar as suas famílias, deve ser segundo a ordem de Deus. Mas é bem verdade que esses 3 pontos, esses 3 mandatos, o homem fracassou, o homem pecou, o homem ele negou o seu Criador.
Ele desobedeceu todas as ordens que Deus havia dado. Ele quebrou os elos familiares com mentiras, acusações. Ele se esquivou das suas responsabilidades. E ele desenvolveu esses 3 mandatos da pior maneira possível. Mas isso é algo que nós trataremos no próximo domingo. Nós vamos abordar a queda do homem. E qual a conclusão que nós tiramos de Gênesis na criação do homem, da mulher e seu propósito? Irmãos, falar da criação da humanidade é desconstruir a teoria de que nós viemos de um macaco ou de algum outro animal, que nós somos produto de uma evolução. Irmãos, a Bíblia é bem categórica em afirmar que Deus criou a humanidade do pó da terra, significando que nós não somos nada. Portanto, nós precisamos ter essa consciência que nós somos criatura. Tendo consciência que nós somos criatura, nós precisamos se prostrar diante daquele que é Senhor sobre todas as coisas, daquele que criou todas as coisas, daquele que criou céus, mares e terra. Quando entendemos que foi Deus que criou todas essas coisas, nós deixamos de ser mimados. E quando eu falo que nós deixamos de ser mimados, é quando nós nos deparamos com pessoas ainda acreditando que podem determinar algo, que podem mandar em Deus. Existe uma distorção onde a criatura quer ser criador. Não, nós somos criatura, Ele é o Criador. Nós precisamos ter essa consciência que Ele é o Criador e nós criatura. Nós precisamos entender e assim se posicionar que Ele é Deus. E o interessante é quando existe uma má compreensão de que Ele é o Criador e nós somos criatura, nós vemos como algo muito triste ocorrendo um exemplo na Argentina, aonde foi aprovado o aborto. Pessoas querendo ser Deus, pessoas querendo se assentar no trono de Deus e ali querendo dizer, viu, você pode viver, você não pode viver. Quando nós apoiamos o aborto, é isso que nós estamos fazendo, querendo sentar no trono de Deus. Esse vive e esse não vive, não tendo consciência que nós somos criatura e Ele é o dono da vida. É Ele que resolve, é Ele que manda em todas as coisas, é Ele que decide quem vive e quem morre. E nós olhamos também e vemos que Deus constituiu o casamento de homem e mulher, macho e fêmea. Portanto, qualquer tipo de relacionamento fora desse padrão é uma afronta ao Deus vivo. Crianças e pré-adolescentes, Deus criou o homem e Deus criou a família. Deus criou o macho e foi isso que Deus criou. E uma sociedade só é sadia quando o seu fundamento é família, porque foi algo que Deus criou. A base da sociedade é a família. Somente através da família nós desenvolvemos uma sociedade. Nós olhamos para a criação do homem e da mulher, uma criação tão complexa, a qual não nos resta outra coisa a não ser glorificar o Deus Todo-Poderoso, a qual criou eu e você com suas próprias mãos, a qual nos tocou, a qual nós temos a necessidade de ser tocado por Deus. Mas muitas pessoas não têm essa consciência e querem ser tocados por outras coisas, acreditando que as outras coisas vai trazer uma satisfação para o nosso coração. Mas não, o nosso primeiro contato foi o Criador conosco, Ele nos tocou. E que nesta manhã o Senhor toque o seu coração mais uma vez, e Deus coloque na sua consciência que você é criatura e você necessita dele, que você é pó, que você é barro. Não existe espaço para um espírito altivo, para altivez, para um espírito soberbo, orgulhoso. Não, somos pó. Ele é o Criador de todas as coisas, e cabe a nós, como seres humanos, viver esses 3 mandatos de maneira que glorifique a Deus. Essa é a nossa responsabilidade, ter um relacionamento com Deus, uma comunhão com Deus, uma comunhão para com o próximo, um relacionamento com a criação. Ter na nossa mente que valores como casamento, matrimônio, família, homem e mulher são inegociáveis.
Não tem como produzir uma sociedade homem com homem ou mulher com mulher. Não, porque existe uma ordem dada por Deus. Vocês precisam se multiplicar, frutificar. Mas nós vemos uma inversão, a qual tem colocado em perigo a família, a sociedade, os nossos filhos. Que você saia daqui com consciência que Deus sim é o Criador de todas as coisas. Ele te criou para a glória do nome dEle, para que eu e você se alegre nele. Esta deve ser a nossa alegria. Falar da humanidade, falar da criação do homem, é desconstruir teorias. E assim como citei, são apenas teorias. Quando nós olhamos em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, é uma afirmação irrefutável, a qual a ciência tem procurado dizer que a palavra está errada, mas quanto mais ela vasculha, mais ela comprova a veracidade. Nós somos pó. Algo interessante que minha esposa fala, eu vou usar como ilustração e me dê risada. Ela fala assim: eu nunca vi um suor ficar marrom. Eu vou responder você, meu amor, é porque eu sou pó. Mesmo logo após o banho, esse rapaz ele soa marrom. Você está desbotando? Não, meu amor, eu vim do pó e é para lá. E quando eu falo que nós viemos do pó, estou falando algo que é cientificamente falando comprovado. Nós somos a terra. E que nessa manhã nós possamos glorificar o Senhor, porque na minha criação e na sua criação, o Verbo divino estava lá, Jesus Cristo, e por meio dele todas as coisas, incluindo eu e você, nós fomos tocados por ele, porque a palavra do Senhor diz assim: disse Deus. E a palavra do Senhor diz assim: que Deus pegou do pó da terra. Eu convido você nesta manhã a fechar os seus olhos e agradecer ao Senhor pelo privilégio, pela alegria. Deus, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado por se revelar a nós através da tua escritura, Pai. Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor traga a compreensão dessa palavra a cada coração. Que os meus irmãos que estão aqui, Deus, eles entendam que são criaturas. Que eles possam entender que o Senhor é aquele que não divide a sua glória com ninguém. Infelizmente nós vivemos em uma realidade em que homens querem ser Deus, que políticos querem ser Deus, que estão fazendo uma vacina um Deus, mas nada pode assentar ao seu trono, porque somente o Senhor é Deus. Eu te agradeço por tudo, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Deus abençoe aqueles que nos assistem.